Olá pessoal, a gente vai dar uma olhada em como funciona a funcionalidade de pontuação na plataforma. Então a gente consegue habilitar essa opção individualmente para cada seção de um formulário. Veja que aqui a gente tem uma de identificação e uma de auditoria. Então, como essa primeira a gente só vai ter dados informativos de data e nome do inspetor, não tem necessidade de a gente habilitar essa opção aqui, tá? A gente também não vai conseguir configurar a pontuação para esses dois tipos de questão, que é de data e de texto. Mas nessa segunda aqui eu posso colocar algumas questões de não conformidade, de sim e não, que daí sim pode ser interessante a gente usar essa opção aqui. Então eu vou na opção de editar sessão, na mesma aba onde a gente decide o título dela, né? E a gente vai ter essa opção de pontuação habilitada. Quando a gente habilita, ele já vai abrir esse ícone aqui de um troféu do lado da sessão. Então a gente pode começar a criar essas perguntas já. Existem três tipos de questão que vão aceitar pontuação. É o múltipla escolha, o escolha simples e a seleção em lista curta, tá? A múltipla escolha é o tipo de campo que você pode ter mais de uma resposta. Você pode ter, por exemplo, 4 caixinhas e poder marcar 3 delas, por exemplo. Então, a gente pode ter cada questão pontuando uma parte ali do total para você. Quando a escolha é simples, a gente vai ter várias opções também. Porém, o usuário só consegue escolher uma delas, né? Vai ser aquele formato da bolinha. E seleção em lista curta é a mesma lógica, porém a gente vai ter várias opções e o visual dela vai ser essa lista que a gente está clicando aqui, né? Em vez de ser as bolinhas para clicar, vai ser uma lista suspensa para você escolher um dos itens. Então a gente vai colocar aqui escolha simples como exemplo, tá? Eu vou criar 4 tipos de questão. A gente pode colocar algo como todas as estantes estão organizadas? Uma pergunta genérica aqui. Aqui eu posso colocar conforme, não conforme, ou sim e não. Então fica mais a critério, tá? Ele não vai afetar a pontuação. Posso colocar aqui o sim, parcial, o não e o não se aplica. Abaixo de cada uma dessas questões a gente vai ter essa opção de expandir. Aqui que a gente vai decidir a pontuação, né? Então, para o formulário em si, dependente dos valores que a gente imputar aqui, ele vai olhar para a proporcionalidade dessas questões, tá? Então, o total de tudo sempre tem que dar 100%. Independente de eu colocar um sim para pontuar 1, ou para pontuar 5 ou 10, ele só vai ser relevante quando comparado em relação às outras opções, né? Então, por exemplo, eu posso marcar o sim como valendo 10 pontos. O parcial eu quero que seja algo que vale a metade de algo que estaria tudo ok, né? Nesse caso, se eu coloquei 10 no sim, então aqui eu teria que colocar 5, né? Para seguir essa lógica. Ou se eu coloco 1 aqui eu vou trocar para 0,5, tá? Ou 0,5, dependendo do padrão de texto que você está utilizando. E o não, que seria que a gente quer realmente tirar toda a pontuação da pessoa, né? Porque realmente tem uma não conformidade, a gente coloca o 0. Aí sim, ele vai ser descontado da média. Quando a gente trata de questões que não devem entrar na média, né? Que você tem, por exemplo, ali 5 questões, porém o lugar que você está inspecionando não tem estantes, por exemplo, né? Seria o caso dessa pergunta que seria referente a estantes. Então, na configuração do formulário, você vai deixar esse campo em branco, tá? Em vez de colocar 0 ou qualquer coisa, você deixa em branco. Se a gente marca essa opção, ele não vai contabilizar essa questão aqui na média total. Então, essa é a lógica. Com todas as pontuações feitas, então, a gente pode salvar. A gente pode duplicar essa questão, que ele vai manter todas essas configurações de pontuação. E só trocar aqui a pergunta, como algo, por exemplo, possui papéis na mesa. E por último a gente pode colocar corredor limpo, por exemplo. Beleza, a gente tendo essas 3 questões, então vamos fazer uma execução de exemplo. Estou formulário uma unidade qualquer, a gente vai adicionar. Essa primeira questão aqui é só informativa, então não vai afetar na pontuação.
Aqui eu vou marcar então a primeira como sim, a segunda como não e o corredor limpo como parcial. Beleza? Veja que aqui a gente já tem então esse registro, ele me mostra qual que é a porcentagem, né, da minha pontuação, consegui metade do total, aqui o valor puro da pontuação e qual que era a nota máxima, né, que era 3. Quando eu abro o registro, ele vai aparecer aqui em cima também, 1,5 sobre 3, e aqui cada questão que foi considerada. Se eu venho aqui no editar e troco esse parcial, por exemplo, para não se aplica, então em vez de olhar para 3 questões para fazer essa média, ele vai passar a olhar para 2. Então agora a minha pontuação ela permanece sendo 50%, porque eu tenho um sim, que vale 1 ponto, e um não, que não me dá nenhum ponto, né? Então a porcentagem permaneceu a mesma, porém eu estou contabilizando uma questão a menos na média, né? Por conta desse não se aplica. Essa seria a ideia. Não tem nenhum limite de quantas questões você pode criar, tá? E também não tem nenhuma regra referente a valores. Assim como a gente colocou que vale 1 ponto aqui no sim, a gente pode colocar algo diferente, como 10 ou 15, por exemplo. Daí aqui no parcial a gente troca para 7,5 e assim por diante, tá? Questões também não precisam ter exatamente a mesma pontuação. Eu posso ter essa questão aqui como valendo 15, 7,5. Porém, a próxima, se eu quiser, eu posso, em vez de ser 15, colocar 20 aqui, por exemplo. E o parcial pode ser outra coisa e valer 15 pontos. Não precisa ser necessariamente a metade, né? Então a gente segue nessa lógica. Quando a gente olha o listar do formulário, né, essa pontuação ela sempre vai aparecer aqui nessa coluna. Quando a gente tira um Excel, ela vai vir numa coluna chamada porcentagem aqui. Então a gente consegue analisar esses dados com base nela, tá? Seria basicamente isso.